Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbano, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, realmente hoje este Evangelho nos ajuda a tirar de perto de nós a hipocrisia. Certas atitudes desses fariseus, desses escribas, desses homens ligados às tradições, deixavam, de certa forma, Nosso Senhor bastante irritado com tudo isso. O modo como praticavam a religião era, para Nosso Senhor, bastante inconveniente. Para algumas coisas, eram bastante severos, ou seja, eles eram muito duros, mas já para outras eram bastante largos, bastante cômodos. E assim, todo aquele rigorismo acabava se transformando em outra coisa. Então, hoje nós escutamos Nosso Senhor enfrentando esta falsidade, enfrentando aquilo que eles colocavam apenas para outras pessoas viverem. Nosso Senhor combate esse tipo de pureza exterior apenas, e não uma pureza nascida do coração, uma pureza que deve vir de dentro para fora. Por isso que nós escutamos neste Evangelho falar justamente que os apóstolos, aqueles que estavam com Nosso Senhor, que estavam sendo orientados pelo Senhor, eles não estavam cumprindo aquilo que para os fariseus e os escribas deveriam cumprir. Todo aquele ritualismo exterior, lavar as mãos de um modo correto e tantas outras coisas que eles deveriam fazer. Assim, estavam apenas preocupados
com algo externo e não com aquilo que é interior, com aquilo realmente que deveria transformar a pessoa por dentro. Por isso, meus queridos, me parece que o Evangelho nos ajuda hoje a pensar sobre a nossa transformação a partir de dentro, e não apenas atos exteriores, e atos que muitas vezes até fazemos para que sejamos elogiados por outras pessoas. Mas, ainda que não seja assim, mas que seja apenas um rigorismo de nossa própria parte, ainda assim devemos combater esse tipo de coisa que poderá até existir entre nós. Uma atitude que acaba invalidando aquilo que está dentro de nós. Por isso, nosso Senhor nos convida a uma verdadeira mudança de vida, uma conversão. E me parece que o Evangelho nos aponta duas ideias bastante interessantes para refletirmos hoje. A primeira, que é bastante clara: este povo me honra com os lábios, porém o coração está longe de Deus. Nosso Senhor chama a atenção para apenas estas fórmulas, esses clichês que as pessoas utilizavam para falar de Deus, mas que na verdade não faziam parte da vida da pessoa. Era uma prática apenas exterior. O coração estava longe de Deus. E o que era o coração? Era realmente imitar as ações de Deus. Era realmente uma tentativa de se fazer como Deus, ou seja, as atitudes misericordiosas de Deus. Nós nos colocamos agora para nós seguimos nosso Senhor, então devemos imitar as ações do Senhor, ou seja, ações que nos modificam, ações que nos transformam a partir de dentro, nossa própria conversão. Portanto, nosso coração deve estar próximo de Jesus. E esta proximidade com o coração de nosso Senhor significa colocar em prática a misericórdia, colocar em prática a bondade, colocar em prática o perdão, que nem sempre é fácil. Aí temos que enfrentar tantas coisas, temos que enfrentar nosso próprio orgulho, temos que enfrentar aquilo que às vezes para nós é bastante penoso, porque perdoar a outra pessoa muitas vezes vai significar dentro de nós um vencer-se a si mesmo. Então aqui nós temos realmente toda esta busca de um crescimento interior e que não é apenas exterior, mas que nasce de dentro para fora, ou seja, toda esta nossa busca pelo Senhor, nosso honrar o Senhor, não deve ser apenas com os lábios, com palavras jogadas por aí, mas tem que ser com o coração, com a atitude, uma atitude interior, uma atitude que faz com que nós nos assemelhemos às propostas de nosso Senhor. Depois, uma outra atitude que nós podemos aprender deste Evangelho, sem dúvida nenhuma, é viver o Evangelho, ou seja, viver o mandamento de Deus, e não apenas olhar a tradição dos homens, mas buscar esta vivência do mandamento de Deus. Nós necessitamos, claro, revisar tudo aquilo que nós colocamos em prática, nossas atitudes. Por isso estamos aqui hoje, por isso estamos celebrando, escutando essa palavra de Deus, sendo questionados por essa palavra de Deus. E ao sermos questionados por esta palavra, nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede. Então, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto. É necessário modificar a nossa vida, se nós, por acaso, não estamos sendo condizentes com o exterior, aquilo que é o interior nosso, ou seja, não apenas de dizer palavras bonitas a Deus, mas de realmente fazer o nosso coração assemelhar-se ao coração de nosso Senhor. E assim, nós colocarmos em prática aquilo que Deus quer de nós. Ou seja, um evangelho vivo, um evangelho que é
esse aproximar-se da outra pessoa, é este ter relações humanas com as outras pessoas, relações de misericórdia, como nos ensina nosso Senhor. Então vamos hoje pensar um pouco sobre isto. O Evangelho nos questiona se estamos realmente vivendo de forma hipócrita, ou seja, de forma a ter uma máscara, né? Dentro do templo somos uma pessoa, fora do templo sou outra pessoa, sou ranzinza, sou egoísta, sou mal educado, sou uma pessoa que xinga muito, etc. É uma outra coisa. Agora, dentro da igreja, louvo a Deus, canto, faço salmos, tudo isto. Né? Então nós temos que adequar aquilo que é a vida dentro do templo, também fora do templo, ou seja, com as outras pessoas. É ali que nós colocamos em prática a nossa oração. Ou seja, nós rezamos misericórdia, temos que ter misericórdia. Rezamos perdão, temos que ter perdão. Na prática, no dia a dia, com as pessoas com as quais a gente encontra. Então, meus queridos, vamos tirar de nós toda esta hipocrisia, qualquer outra máscara que às vezes nós tenhamos em nossa vida, para nos aproximarmos de nosso Senhor. Nosso Senhor nos anima, nosso Senhor nos dá força para esta mudança, para esta conversão. Vamos realmente transformar as nossas atitudes exteriores, sejam parecidas com as nossas interiores. Paz e bem. Paz e bem.